Queridos irmãos, muito boa noite. É sempre uma alegria retornar a casa, hoje na condição de expositor, mas atualmente a gente está aí sentado também, confraternizando com vocês, de modo que é uma alegria ocupar a tribuna também numa data tão especial como é hoje, mês de outubro. Hoje nós poderíamos estar homenageando Gandhi, 2 de outubro é o dia de Gandhi, Mahatma Gandhi. Poderíamos também estar homenageando Francisco de Assis, 4 de outubro, Francisco de Assis. Mas, espíritas que somos, vamos procurar fazer uma homenagem a Kardec. Afinal, 3 de outubro é o dia de Kardec. Daí essas homenagens todas foram mencionadas pelo Luiz Felipe, que estão se realizando e vão se realizar amanhã na cidade do Rio de Janeiro, porque é sempre oportuno nós homenagearmos essa figura. Não que a gente idolatre Kardec, não é uma idolatria, mas é uma homenagem justa que a gente tem que fazer àquele espírito que dedicou uma expressiva parte da sua vida à consolidação da doutrina espírita. Na verdade, dia 3 de outubro não é o dia que nasceu Kardec, Quem nos fala isso é Herculano Pires. 3 de outubro é o dia do nascimento de Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Quando é que nasceu Allan Kardec? Allan Kardec só vai nascer em 18 de abril de 1857, quando o Livro dos Espíritos é lançado. Até 18 de abril de 1857, ninguém na sociedade francesa conhecia Allan Kardec. Allan Kardec só se revelou para a sociedade no dia 18 de abril de 1857. Até 18 de abril de 57, portanto, de 3 de abril de 1804 até 1857, conheciam o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Portanto, quando nós nos referimos ao nascimento de Kardec no dia 3, sustenta o Herculano Pires, nós achamos até que é inteligente a colocação dele, sustenta o Herculano Pires, nós devemos homenagear o Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que conheceu o Espiritismo aos 55 anos de idade. A gente, às vezes, na doutrina, ouve a pessoa falar assim, chegando na doutrina já com uma certa idade, depois dos 50, assim, puxa, estou chegando tão tarde, dá para fazer muito pouco, e a pessoa já chega meio acomodada, mas meio que justificando, porque não vai fazer o que acha ela poderia fazer se tivesse chegado mais cedo. Mas Kardec chegou aos 55, ou melhor, Hippolyte Léon chegou aos 55 e viveu até os 69. Em 14 anos, portanto, ele conseguiu codificar a doutrina espírita e ser o grande sustentáculo da doutrina nesses 14 anos. Então não é uma questão de tempo, é uma questão de foco, é uma questão de dedicação. Então nós podemos chegar ao espiritismo com qualquer idade, se nós nos focarmos naquilo que estamos dispostos a fazer, nós certamente vamos ser úteis ao movimento, à divulgação do movimento, vamos ser úteis, portanto, à divulgação da doutrina espírita. Então, no dia de hoje, nós queremos homenagear Hippolyte Léon Denisard Rivaio, ou se preferir, Allan Kardec. Mas escolhemos fazer isso de uma forma diferente. Não falando sobre os diversos episódios da vida de Kardec. Acredito que todos nós já tenhamos conhecimento da maioria dos episódios que cercam a vida de Kardec. Nós queremos homenagear Kardec mostrando a importância da doutrina espírita. Eu acho que a doutrina espírita tem uma importância tão grande na vida de cada um de nós, que nós temos que enfatizar isso. O Luiz Felipe, quando terminou o anúncio que ele fez, ele disse que nós pudéssemos levar os nossos companheiros até a Feira do Livro, que está se realizando aqui na Praça do Anil, se realizou no sábado passado, vai se realizar no próximo sábado, com a participação também lá da sede. A sede também está ajudando aí, tem uma barraca
aqui eu não sei como está esse ano. Ano passado tinha uma barraca de cá e uma barraca de lá. Não sei se esse ano continua, porque eu não pude vir esse sábado, mas acredito que seja no mesmo formato, né? Então, estamos homenageando Kardec, e ele disse assim no final, que nós possamos trazer os nossos amigos para que eles possam conhecer a doutrina espírita e ser consolados. Há uma associação à doutrina espírita como uma doutrina que consola. Então a nossa ideia hoje é justamente falar sobre o Consolador, né? Está aí, ó, o Cristo Consolador. Esse é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Espiritismo é realmente o Consolador prometido por Jesus? De onde vem essa história de Consolador, né? Então vamos ver aí. Em primeiro lugar, eu queria situar o momento em que Jesus vai falar sobre o Cristo Consolador, né? Nós estamos no final do apostolado de Jesus. Nós sabemos que o calendário gregoriano, né, ele não, da forma como ele foi estabelecido, embora Jesus tenha vivido 33 anos, na verdade ele não começa no primeiro ano da vida de Jesus. Ele começa lá pelo ano 3. Então, na verdade, Jesus, ele retorna ao plano espiritual no ano 30 da nossa era, pelo calendário gregoriano, no mês de abril, como a gente sabe. Então, no dia 6 de abril de 30, né, no momento lá em que Jesus está fazendo a última ceia com os seus discípulos, no final da última ceia, Jesus fala nessa história de Consolador, né? Nós vamos ver já vamos ver o texto de João, porque João retrata ali, ele reproduz as palavras de Jesus, o evangelista João. Nós vamos falar lá. Mas nem todas as pessoas, nem todas as religiões entendem o Consolador prometido por Jesus como sendo a doutrina espírita. Para nós espíritas, nós vamos analisar juntos aqui, faz o maior sentido essa interpretação. Mas as pessoas de outros credos acham que o Consolador prometido por Jesus não é o Espiritismo, não tem nada a ver com o Espiritismo. O Consolador prometido por Jesus teria sido o Pentecostes, né? Então está lá, o dia de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa que os judeus realizavam, acredito que até hoje realizem, uma comemoração pelo fato de Moisés ter trazido do Monte Sinai aquelas 2 tábuas contendo os 10 mandamentos. Então, isso é comemorado pelos judeus no dia de Pentecostes. Então, para estes companheiros de outras religiões, para os judeus e pessoas de outros credos, o Pentecostes seria o Consolador, o dia do Pentecostes, porque depois que Jesus desencarna, né, lá em Atos dos Apóstolos está narrado esse episódio do Pentecostes, as pessoas são convocadas de diversas partes do mundo conhecido, convocadas por anjos, para nós espíritas, portanto, por espíritos, né, para que compareçam numa determinada data, a data do Pentecostes, para que pudessem, né, naquele momento ali, receber uma mensagem que vai ser passada para eles. Então o texto é esse aí, ó. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. 1, 2, 3 é o número do versículo do 2º capítulo do Atos dos Apóstolos. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhe então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, essas pessoas foram convocadas pelos diversos espíritos, nos diversos pontos da terra conhecida naquela época, de todas as terras conhecidas, estavam reunidas lá, nesse momento, uma espécie de uma associação, uma espécie de um clube, um cenáculo, que existia lá em Jerusalém. E os discípulos todos presentes. Então, no momento, portanto, do Pentecostes, acontece isso aí. Veio o ruído do céu e sobre a cabeça de cada um dos que estavam presentes fica como se fosse uma língua de fogo. Achavam-se
Volta, por favor, Mazinha. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações, que é debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente, maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então as pessoas, elas registravam tudo que era falado na língua natal de cada uma, graças à presença dessa língua de fogo que existia sobre a cabeça de cada um. Mais ou menos hoje, como se um expositor fosse fazer uma exposição espírita num outro país, o sujeito fala em português e todo mundo entende, de repente, no idioma daquele país onde eles estão. Foi mais ou menos o que aconteceu. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. Não são, porventura, galileus todos esses que falam? Quer dizer, os galileus falavam na língua deles e todo mundo entendia na própria língua. As pessoas falavam no seu próprio idioma, umas com as outras, e cada uma entendia no seu próprio idioma, no idioma pátrio. Então, esse episódio aí que é o episódio de Pentecostes. Como então todos nós os ouvimos falar? Cada um em nossa própria língua materna. Partos, medas, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, né? O Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próxima a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélmitos, cretenses e árabes, ouvimos publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Então, os galileus falavam no idioma deles, possivelmente o aramaico, e cada um registrava as palavras como se eles estivessem falando no idioma natal de cada um. Esse é o episódio do Pentecostes. Vamos concluir então a leitura? Estavam, pois, todos atônitos, sem saber o que pensar, perguntavam uns aos outros: o que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados de vinho doce. Quer dizer, o pessoal que estava falando estava todo mundo embriagado. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 11, quer dizer, dos outros discípulos, com voz forte lhes disse: homens da Judéia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestar atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto ainda não ser a hora terceira do dia. Quer dizer, era de manhã. Até admitia-se que eles pudessem estar embriagados, mas lá no final da tarde. Hora terceira é 9 horas da manhã. Os judeus, eles contavam a hora a partir das 6 da manhã. A hora primeira é 7 da manhã, 8 seria a segunda hora, e aí por diante. Então estão antes da terceira hora, não tem ninguém embriagado ainda. Então embriagados eles não estão, é o que o Pedro vai falar. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. E aí continua, esse capítulo é grande do Atos dos Apóstolos. Eu só tirei o início aí para ressaltar o que é o Pentecostes, que é um episódio pouco comentado, mas que é um episódio importante, que muita gente atribui esse episódio, muita gente de outras religiões, como sendo o Consolador prometido por Jesus. Mas nós, espíritas, interpretamos esse episódio de uma outra forma. Quer dizer, nós estamos diante de um fenômeno mediúnico. Essas línguas de fogo que ficaram visíveis possivelmente por uma questão de faculdade mediúnica daquelas pessoas que estavam ali. Elas estavam vendo, portanto, registrando a presença de espíritos junto a cada um desses companheiros que lá estavam encarnados, e esses espíritos estavam fazendo essa tradução simultânea, vamos dizer assim, do que Pedro estava dizendo, e eles estavam ouvindo o que um falava para o outro, e eles, portanto, se entendiam perfeitamente. No final aqui, quando ele diz: profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas, isso é um anúncio da mediunidade. Lá no livro A Gênese, Kardec vai comentar esse episódio de uma outra forma, mostrando que esse é um anúncio da disseminação da mediunidade por todos os povos do mundo. Nós sabemos muito bem que um dos pilares da doutrina espírita é justamente a universalização da doutrina espírita. Tudo aquilo que Kardec passa para nós não é uma doutrina trazida por Kardec, é uma doutrina dos espíritos, que foi comunicada simultaneamente em vários lugares do mundo.
Se nós pegarmos o Evangelho, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver que dentro de cada capítulo, lá nas instruções dos Espíritos, sobre o mesmo assunto, mas sempre na mesma direção, diversos Espíritos se comunicaram em diversas partes do planeta, né? Se a concordância dos ensinos que foram trazidos por Kardec, isso é muito importante, isso dá sustentação aos ensinamentos dos Espíritos. Os Espíritos, eles disseminaram a mensagem por todo o planeta. Não é uma mensagem de Kardec, é uma mensagem dos Espíritos. É isso aí que a gente tem que ressaltar. Então, meus irmãos, para nós espíritas, o episódio do Pentecostes é um episódio que mostra a essência da mediunidade, mostra a interferência dos Espíritos, a presença dos Espíritos a cada um de nós. Eu acho que nenhum de nós tem dúvida mais sobre a existência dos Espíritos, né, junto a nós. Será que alguém ainda tem? Porque nós espíritas temos essa convicção, né? Mas essa convicção, normalmente, quando ela começa a se tornar uma realidade para nós, a gente fica um pouco assustado. Alguns ainda ficam um pouco assustados, né? Se a gente está em casa, de repente, né, e começam a acontecer uns fenômenos estranhos, a gente começa a ver, de repente, um ser se materializando diante de nós, muitos poucos de nós vão ter sangue frio suficiente para esperar o ser se materializar para conversar com ele, não é verdade? Alguns vão se esconder, se for hora de dormir, vão se esconder debaixo da coberta e começar a orar para que aquele espírito vá embora, né? A gente não tem esse sangue frio em todos os momentos da nossa vida, né? Talvez alguns até tenham, né? O Chico, por exemplo, tinha, né? O Chico, numa determinada fase da vida dele, ele tinha tanta facilidade de conversar com os espíritos, que às vezes as pessoas chegavam para conversar com ele, me perdoe, mas eu estou falando com encarnado ou é um desencarnado, né? Porque as pessoas, para ele, se afiguravam, ele não conseguia muitas vezes, né, divisar. É claro, nós estamos exagerando um pouco, mas para mostrar essa intimidade que o Chico tinha com os espíritos. Ele falava com os espíritos como nós falamos uns com os outros, né? Então nós temos, nós espíritas sabemos que nós vivemos cercados de espíritos. Na verdade, o mundo espiritual não é um mundo como o nosso mundo material. No mundo material, a gente quer se deslocar, por exemplo, para a Europa, a gente pega um avião e vai para a Europa. Lá tem uma série de países na Europa, uma série de companheiros nossos vivendo lá na Europa, né? Se nós queremos ir para um outro país aqui na América do Sul, a gente pode ir de avião, pode ir até de carro, mas nós nos locomovemos geograficamente. No mundo espiritual, não é exatamente assim. Nós somos encarnados, mas nós somos espíritos. Então, no momento em que a gente, no momento do sono, no momento de emancipação da alma, como diz lá o Livro dos Espíritos, que a gente se desliga do corpo, a gente passa a viver a vida espiritual. Então a gente passa, é que a gente não se lembra, mas os livros de André Luiz relatam isso. A gente passa a conversar com companheiros do mundo espiritual. E nós vamos conversar com aqueles companheiros onde nós temos o nosso pensamento, a nossa afinidade, né? Então, se nós estamos vibrando, né, positivamente, nós temos condições de sintonizar com esses espíritos mais evoluídos, que vão estar conosco, vão nos ajudar, vão nos consolar. Mas se nós estivermos vibrando negativamente, nós vamos nos afinizar com esses espíritos menos elevados. E no mundo espiritual, as regiões não são assim geograficamente detectáveis, elas se superpõem. O que faz a diferença de uma para outra é justamente a vibração de cada espírito. Se você vibra positivamente, né, uma vibração mais elevada, você vai para uma região. Se você vibra menos elevado, você vai para outra região. Então estou falando isso aqui porque isso é uma contribuição de Kardec para nós. Os espíritos nos ensinam isso para que a gente saiba a importância de nós vigiarmos os nossos pensamentos, de nós procurarmos vibrar sempre positivamente, vibrar sempre no sentido de fazer o bem, de querer o bem, de em todo instante realizar o bem, porque dessa forma nós estamos cumprindo
o lema da nossa doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. Bom, então eu fiz esse desvio aí, né, justamente para ressaltar a importância de nós realizarmos os ensinamentos da doutrina espírita. Bom, mas se o Pentecostes para eles não é a doutrina espírita, alguém poderia ter na cabeça assim: mas será então que só nós é que temos razão? Será que realmente o Espiritismo é o Consolador a que Jesus se refere? Vamos ver as palavras de Jesus aí, por favor. Mais uma gravura aí. Bom, o que João falou lá no Evangelho dele, né, atribuindo a Jesus essas palavras, está lá no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. O que ele falou no finalzinho da ceia com os discípulos é isso aí, ó: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Acho que isso é uma expressão chave: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Bom, vamos fixar aqui no que está sublinhado ali, né? Ele vos dará outro Consolador. Então Jesus é o Consolador, vamos dizer assim, inicial. Ele traz a consolação inicial. A doutrina que Jesus nos traz é uma doutrina consoladora. Mas ele diz: se me amardes, quer dizer, se cumprimos os mandamentos de Jesus, se cumprimos os ensinamentos de Jesus, se o amarmos, portanto, amar Jesus. O que é amar Jesus? Amar Jesus é a gente chegar assim, dizer eu te amo, né? Quando a gente chega para o nosso companheiro ou para a nossa companheira e diz que ama o companheiro ou ama a companheira, naturalmente esse companheiro ou essa companheira exige que nós tenhamos atitudes correspondentes a esse amor que nós dizemos ter por ele ou por ela, não é verdade? Mesma coisa é Jesus. Se me amardes, nós temos que ter ações que demonstrem que nós amamos a Jesus. Que ações são essas que Jesus espera de cada um de nós para demonstrar o amor que nós temos por ele? Então, justamente essa atuação em fazer o bem, em fazer a caridade, em procurar, portanto, praticar os ensinamentos de Jesus, né? Ele vos dará outro Consolador, não Jesus, né? O Pai vai nos dar outro Consolador. Esse outro Consolador será o Espírito de verdade. Vou falar já sobre o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Quer dizer, na época de Jesus, o mundo não podia ver o Espírito de verdade, não podia receber o Espírito de verdade, porque não o conhecia nem o via. Ora, o que não podia ser falado na época de Jesus, e que hoje é uma realidade para todos nós, certamente a existência do mundo espiritual. Se nós olharmos os ensinamentos de Jesus, as parábolas de Jesus, Jesus o tempo todo, ele se preocupava em nos mostrar, através das suas parábolas, principalmente para a existência de um mundo espiritual e para a sobrevivência da alma ao corpo, né? Se nós olharmos aí as parábolas, fizemos uma análise aí das parábolas, a maioria delas, elas procuram demonstrar isso para nós, que existe uma outra vida além dessa, né? E que nós vamos estar nessa outra vida, porque a vida não se encerra aqui para nós sobrevivemos a isso. Ora, então o mundo não podia naquela época receber essa verdade de forma clara. Então Jesus passa de forma cifrada, e é a doutrina espírita que vai nos ensinar a compreender melhor o sentido das parábolas. Mas vós o conheceis. Vós o conheceis. Naquela época já conhecia o mundo espiritual, porque habita convosco e estará em vós, né? O mundo espiritual não está aqui conosco. Acabei de falar, nós somos espíritos. Nós espíritos convivemos com o mundo espiritual. Nós convivemos no mundo espiritual, né? O livro dos Espíritos tem lá, inclusive, uma parte que ele fala da visita entre pessoas vivas. Quando os espíritos, nos momentos de emancipação, eles se visitam.
pessoas vivas, se visitam. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então o Consolador vai ensinar e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é isso que a doutrina espírita tem feito? Nós sabemos que logo depois de Jesus, alguns séculos depois, a doutrina cristã estava completamente deturpada. Uma das finalidades da doutrina espírita é fazer justamente com que aquele cristianismo da época de Jesus fosse revivido. É o cristianismo redivivo que a gente costuma dizer, né? Quer dizer, fosse restaurado aquele cristianismo, os ensinamentos de Jesus fossem restaurados. Isso é o papel do espiritismo. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isso tudo que a doutrina espírita tem feito por nós. Sobre o Espírito de Verdade, há muitas colocações. Uma que me parece interessante é essa versão do Cristo que encaixa aí. O Espírito de Verdade não é uma entidade definida, uma criatura humana ou espiritual, mas simplesmente a essência do ensino de Jesus, que se restabeleceria através dos homens que mais rapidamente se aproximassem da sua verdadeira compreensão. Então o Espírito de Verdade, ou o Espírito da Verdade, né, seria aquele conjunto de espíritos que estava encarregado de trazer para nós a obra da codificação. Essa é uma colocação. Há aqueles que entendem que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus, mas aí ficaria em choque com o próprio texto de João, né? Quer dizer, Jesus até pode ter participado, né, ditando alguma mensagem ou transmitindo alguma mensagem, mas não se identificando como Jesus, mas sim como Espírito da Verdade. Há uma mensagem nesse capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, onde é uma mensagem que é repetida do Livro dos Médiuns, Livro dos Médiuns de 1861. Lá no Livro dos Médiuns, a mesma mensagem está assinada como Jesus. O Espírito assina Jesus. E Kardec coloca na geladeira a mensagem. Está lá no finalzinho, capítulo 31 do Livro dos Médiuns, último capítulo. Uma das dissertações que ele coloca em quarentena é essa dissertação de Jesus. Em 1864, a mesma mensagem, ipsiliteris, aparece escrita ou identificada como sendo uma mensagem do Espírito da Verdade. Quer dizer, pode ter sido o próprio Jesus que transmitiu a mensagem, né? Aí sob o pseudônimo, né, sobre a denominação de Espírito da Verdade. Bom, como é que Kardec interpreta isso que nós estamos falando aí, né? É exatamente da forma como a gente falou. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo ainda não conhece, por não estar maduro para compreender. Quer dizer, naquela época a gente não tinha ainda a maturidade para compreender tudo isso. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar que o Cristo há dito. Se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde, ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disserá tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Então é isso, né? Está lá no capítulo 6, no item 4 do capítulo 6, Kardec sustenta isso que nós estamos falando aqui, exatamente o que a gente está falando, né? A doutrina espírita é justamente a doutrina que vem nos ajudar a compreender melhor o cristianismo. Na Gênesis, lá no capítulo 1, no item 26, ele reitera tudo isso que nós estamos falando. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que julgou conveniente deixar certas verdades na sombra, até que os homens chegassem ao estado de compreendê-la. Então é isso. Não havia maturidade no povo daquela época, então Jesus deixou para o Consolador, quando viesse, esclarecer melhor. Todas as coisas vão ser restabelecidas. Ora, só se restabelece aquilo que foi desfeito, numa clara alusão de que o cristianismo foi deturpado e foi restabelecido na sua formatação original através da doutrina espírita. Agora, isso aqui é muito importante. Completar o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver, não de ajuntar liberdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe.
faltando-lhe só a chave para se apreender o sentido das palavras. Jesus disse tudo para nós. Jesus disse tudo, mas disse de maneira cifrada. Jesus não deixou nada para ser dito. Ele disse tudo que a gente precisava saber, só que a gente não entendia, porque a gente não tinha maturidade. A chave é a doutrina espírita, é o Consolador prometido por Jesus. Vamos para outra. Por que Jesus chama Consolador aquela mensagem que irá explicitar a sua mensagem? Uma pergunta que é feita lá na Gênesis, Por que Jesus chamou de Consolador? Podia ter chamado de um outro nome, complemento, esclarecedor. Mas por que chama de Consolador? Justamente está aí na Gênesis, que ele previa que com a deturpação do cristianismo, a doutrina cristã deixaria de ser uma doutrina de consolação. Então, essa nova doutrina que chegaria, ela restabeleceria o caráter consolador do cristianismo. Talvez nunca o Cristo fosse tão claro, tão explícito como nestas últimas palavras, às quais poucas pessoas deram atenção bastante. Provavelmente porque evitaram esclarecê-las e aprofundá-las no sentido profético. Está na Gênesis. Kardec, ele, quando trata dos temas, ele trata de forma progressiva, Vejam só, nós falamos lá na mensagem do Espírito da Verdade, falamos em 1861, em 64 ele já tinha mudado a concepção, a Gênesis é de 68, ele já acrescenta mais algumas ideias para nós. Então, a doutrina espírita, ela é progressiva, ela vai no sentido de que nós vamos aprendendo cada vez melhor o sentido dos ensinamentos. Vamos seguindo aqui. O Espiritismo veio na época predita, é uma conclusão de Kardec, cumprir a promessa do Cristo, preside ao seu advento o Espírito de verdade. Ele chama os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender que Jesus só disse por parábolas. Advertiu Cristo: ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porquanto fala sem figuras nem alegorias. Levanta o véu intencionalmente lançado sobre, por favor, sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Então a doutrina espírita, ela vem falar, ela é uma doutrina, podemos dizer, democrática. Nós estamos em época de eleição, é uma doutrina democrática. Por quê? Ela não oculta nada de ninguém, é uma doutrina que está acessível a todas as pessoas. Basta que as pessoas se interessem em conhecer o que ela traz para nós, os ensinamentos dela. Antes da doutrina espírita, certamente existiram várias outras religiões onde as verdades que a doutrina espírita nos traz também eram conhecidas. O mundo espiritual não é um privilégio da doutrina espírita. Quantos povos já conheciam a doutrina espírita antes que a doutrina espírita surgisse? O Leon Denis tem um estudo muito legal sobre isso no livro Depois da Morte, quando ele fala sobre a doutrina secreta. E ele demonstra que nessas religiões antigas, o próprio judaísmo, a religião dos egípcios, dos caldeus, as diversas religiões antigas, elas todas têm um ponto comum, onde fica patente o conhecimento dos iniciados, num pequeno grupo, portanto, o conhecimento do mundo espiritual. A doutrina espírita não, veio abrir para todo mundo hoje conhece o mundo espiritual, sabe que está sofrendo não, tem possibilidade, sofrendo mesmo, sofrendo no sentido de que a gente está recebendo influência de espíritos o tempo todo das nossas vidas, Então a questão 459 do Espírito diz lá isso muito claro para nós. Kardec pergunta se nós sofremos influência dos espíritos, e os espíritos respondem: mais do que supondes. De maneira que muitas vezes são eles que nos dirigem. Então nós estamos sofrendo o tempo todo essa influência. A doutrina espírita nos traz essa consciência, para que a gente se torne mais vigilante. Então o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos, das existências anteriores, mostra o objetivo dos sofrimentos. A doutrina espírita, portanto, vai nos esclarecendo sobre o papel que nós temos na presente encarnação.
vai dando sentido à nossa vida, né? Se nós não crescemos da doutrina espírita, muitas vezes a vida fica sem sentido para algumas pessoas. Para nós espíritas não, nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Dá uma passadinha então para outra. O homem compreende que mereceu sofrer e não acha justo o sofrimento. Sabe que este lhe auxilia o adiantamento e o aceita sem murmurar. Como o obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário. Aqui cabe um comentário, né? O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Por quê? Porque a gente sabe que nenhum sofrimento acontece por acaso. Ele é fruto da nossa própria ação, num passado recente ou num passado mais distante. Ou seja, nesta encarnação ou encarnação passada, mas nós somos responsáveis. Nós somos os nossos próprios algozes. Então a doutrina espírita nos ensina isso. Acaba com aquela figurazinha do coitadinho, Jesus está nos castigando. Não, Jesus não nos castiga, Deus muito menos castiga alguém. Nós é que nos castigamos, porque as leis de Deus estão presentes em nós. Nós temos consciência do que é certo e do que é errado. Se a gente erra, nós depois nos responsabilizamos. Nós pedimos essas situações de sofrimento. É isso que a doutrina espírita nos ensina. E a gente aceita isso com mais facilidade. Mas aceitar não é a gente ficar ali passivo, recebendo chicotada o tempo todo, sofrimento, não. A gente procura lutar para se melhorar, né? A gente procura fazer o bem, porque fazendo o bem a gente está melhorando a nossa situação espiritual, e muitas vezes a gente tem uma moratória. A gente precisa passar por um sofrimento muito longo e o sofrimento acaba sendo abreviado graças ao nosso esforço de nos melhorarmos. Então a abnegação não é conformação total. A abnegação é entendimento do porquê estamos sofrendo e lutar para que nós possamos superar aquele momento que foi causado por nós mesmos. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe aposta da alma. Quer dizer, a gente sabe que se a gente trabalhar agora certo, fizer o bem agora, nós vamos ter um futuro melhor do que nós temos hoje, o nosso presente hoje. Dando-lhe a ver do alto as coisas, a importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir ao termo do caminho. Ninguém pensa, portanto, em suicídio, porque a gente sabe que suportando com resignação, nós vamos conseguir, na próxima encarnação, uma situação melhor, ou ainda nesta, um socorro espiritual abreviando os nossos sofrimentos. Tá? Conclui então Kardec. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra, né? Então, dá sentido para todos nós. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus, né? Nos mostra então que os princípios a serem praticados é o princípio da solidariedade, da fraternidade, da caridade. São princípios, portanto, que levam o bem ao nosso semelhante. Consola pela fé e pela esperança, né? Então o caráter consolador do Espiritismo é esse aí, através da nossa fé e na esperança de dias melhores. Vamos lá. Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de Verdade. Kardec fala isso no capítulo 17 da Gênesis. Então, para Kardec, está claro que a doutrina espírita é o Espírito, é o Consolador prometido por Jesus. E para nós espíritas, que admiramos essa prudência, esse bom senso de Allan Kardec, nós temos a convicção de que o Consolador prometido por Jesus é realmente a doutrina espírita. E a doutrina espírita, quantas pessoas tem beneficiado desde que ela surgiu em 1857? No livro Ideias e Ilustrações, era um livro de capa verde, não sei se ainda é de capa verde, tem vários estudos ali de diversos espíritos,
É interessante esse livro porque ele conta uma história, depois da história vem um pensamento, depois do pensamento vem uma trovinha, ou é inverso, vem a trovinha, depois vem um pensamento sobre o mesmo assunto. Então, num desses capítulos tem uma passagem, né, narrando, é uma espécie de homenagem a Kardec. É uma história de Hilário Silva, e alguns de vocês já devem conhecer, que era um dia frio em Paris, né, e Kardec estava em casa com a esposa dele, a Mélie Boudet, né? Então ele estava lá verificando a sua correspondência, um pouco desanimado, porque Kardec, se nós formos analisar a vida de Kardec, Kardec teve algumas decepções durante a vida dele, algumas não, ele teve muitas decepções. No livro Obras Póstumas, inclusive, ele faz um desabafo, uma dissertação chamada Os Desertores do Espiritismo, né? Numa alusão àqueles que chegavam na doutrina espírita e depois sumiam, né? E deixavam de fazer aquilo que a gente espera, né? Perdiam o entusiasmo e se afastavam da doutrina espírita, os desertores do espiritismo, né? Então Kardec teve várias decepções entre os companheiros da própria doutrina e nos companheiros da sua vida profissional, quando ainda professor Hipólito Leon Denis Arrivai. Então Kardec estava desanimado, né, achando que não estava valendo a pena, estava sofrendo muitas críticas, e aí ele recebe um pacote dentro da sua correspondência, um pacote cuidadosamente embrulhado, né? E ele então abre o pacote, e quando abre o pacote, ele vê um exemplar do Livro dos Espíritos, e junto ao exemplar do Livro dos Espíritos, uma carta encaminhada para ele. Uma carta de uma pessoa que se dizia editor de livros, né, cadernador de livros, contando que ele tinha tomado uma decisão na vida, antes de conhecer a doutrina espírita, tinha tomado uma decisão de se suicidar. Então ele vai até uma das pontes lá sobre o rio Sena, em Paris, né, e no momento em que ele se prepara para subir no... fugiu o nome da... tem? Na mureta, né? Fugiu a mureta. Então, na mureta da ponte, né? Quando ele se apoia a mão dele toca num livro. E aí ele, levado pela curiosidade, ele pega o livro. Quando ele abre o livro tem escrito assim: este livro me salvou. Leia porque poderá salvá-lo também. Aí o cara se deixa levar pela curiosidade, começa a ler. Lê o Livro dos Espíritos, não se suicida. Como ele era encadernador, ele encaderna o livro, coloca lá também o testemunho dele no livro, salvou a mim também, e manda o livro então para Allan Kardec, para o nosso professor Hipólito Leon Denis Arrivai. E Kardec então se emociona quando lê essa mensagem, e essa mensagem chega para ele como um ânimo, dando um ânimo novo para que ele possa enfrentar as dificuldades que ele vinha enfrentando. Então é isso, os espíritos, nos momentos mais difíceis da nossa vida, eles nos socorrem. Socorreram o próprio Kardec, como nesta passagem que nós estamos narrando, né, que está retratada pelo Hilário Silva. Certamente socorre a cada um de nós. Nós temos que estar atentos para o socorro que recebemos. É que nós somos ainda espíritos muito imperfeitos, a gente não percebe muitas vezes que o socorro está chegando. Mas tem mais algumas anotações que a gente fez aí, vamos seguindo? Bom, o Emmanuel também confirma essa história do Consolador. Não é só o Kardec. Nosso querido Emmanuel também coloca esse caráter consolador da doutrina espírita. Diz lá no livro O Consolador, né? Olha aí, O Consolador, nas questões 352 e 353, ele diz assim: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus. Ele é taxativo, né? Que pela voz dos seres redimidos espalha as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre o ensinamento na sua feição de cristianismo. 352. Vamos ver 353, o que ele fala. O Espiritismo, contudo, não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças. Isso aqui é interessante, né? Porque a gente acha assim, não, que a doutrina espírita é espetacular, ela revela tudo para nós. Então,
as outras crenças não têm sentido. Não é isso. Olha o que o Emmanuel vai falar. Parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-se as concepções antigas para o clarão da verdade mortalista. Bom, então se nós é que temos razão, se o Espiritismo é que é o consolador prometido por Jesus, está claro então que as outras crenças deverão absorver essa nossa concepção. Então, alguns são levados a pensar assim, então o Espiritismo é a religião do futuro? O Leon Denis define isso muito bem, quando ele diz que o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões, no sentido de que as outras religiões vão se transformar gradativamente, absorvendo princípios da doutrina espírita e dessa forma se aproximando mais da realidade da vida espiritual que nós temos. A gente hoje já começa a perceber movimentos, em outras religiões, a própria Igreja Católica, o movimento carismático que aceita o carisma, que é como se fosse um passe, é uma aproximação do que a doutrina espírita nos ensina. Então outras religiões já vão absorvendo alguns dos ensinamentos que nós temos. Hoje já não é tabu se falar de vida espiritual, de mundo espiritual para outras religiões. Seguindo aí então. Também no Livro dos Espíritos temos na conclusão, número 5, por meio do Espiritismo a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é a consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. Então essa conclusão 5 tem mais uma outra transparência aí, dentro dessa conclusão, que é interessante. Kardec chama a atenção para o fato de que o Espiritismo passa por 3 momentos distintos. O primeiro momento, que é aquele momento lá de 57, 55, quando as mesas giram, é o momento da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. O segundo momento é do raciocínio e da filosofia. É o que se segue durante o final do século XIX, início do século XX. Mas o período da curiosidade já passou. Começou o segundo período, o terceiro virá inevitavelmente. Isso ele falou no século XIX, em 1857. Quer dizer, viral já veio. Nós hoje já estamos nesse último momento. Nós estamos no momento do progresso moral. É esse terceiro momento aí que a doutrina espírita passa. Então nós estamos no momento de progredirmos moralmente e disseminação da doutrina espírita. Vamos lá. Portanto, o Espiritismo como consolador cumpre as previsões de Jesus na medida em que restaura a pureza primitiva dos ensinamentos cristãos, desenvolve novos conhecimentos que valorizam a moral evangélica e demonstra as ligações afetivas não se interrompem após a morte. A doutrina espírita faz tudo isso por nós. Aonde é que nós vamos encontrar o exemplo mais evidente de prática da doutrina espírita, de espiritismo consolador? Na vida do nosso Chico. Está aí o nosso Chico. Nele é que nós vamos encontrar a personificação do espiritismo. E nós estamos falando aqui na casa do Chico, e não podia deixar de falar no Chico. Então está aí, Então o Chico, com a sua atuação, ele demonstrou o tríplice aspecto da doutrina espírita. Os seus livros demonstram isso. Você tem ali alguns livros, Parnaso de Além Túmulo e Evolução em Dois Mundos. Evolução em Dois Mundos é aquele livro difícil de ler, Tem até um elucidário para você ler junto. Elucidário da Evolução em Dois Mundos. Então você não entende o que está sendo lido ali. Mas o Parnaso de Além Túmulo foi o primeiro livro psicografado pelo Chico. São dissertações de vários poetas, várias poesias, de poetas desencarnados, conhecidos da literatura portuguesa, da literatura brasileira, e portanto havia obra deles como encarnados e obras como desencarnados. E aí é que entra o espiritismo científico, no sentido de que não foram poucos, não, foram muitos os estudiosos de literatura que pegaram textos, por exemplo, de Castro Alves encarnado e de Castro Alves desencarnado para anotar
as semelhanças de estilo, a semelhança de linguagem, para mostrar que é uma continuidade do Castro Alves encarnado, era uma continuidade do Castro Alves desencarnado, né? E de vários outros poetas. Todos aqueles poetas foram submetidos a intenso estudo. Então, nosso Chico, ele deu um passo enorme para que esse aspecto científico da doutrina espírita fosse reconhecido. Filosofia, a série Nosso Lar é um estudo de filosofia ali, vem nos trazer os episódios do mundo. Como é que é o mundo espiritual? Vem nos mostrar qual deve ser o nosso procedimento no mundo espiritual, como é que a vida ocorre no mundo espiritual. Então, Nosso Lar. O livro Emmanuel é um tratado de filosofia. O livro Emmanuel, né, um dos primeiros livros ditados pelo Emmanuel. Livro Vida e Sexo, são todos livros que traduzem filosofia. Religião, então, nem se fala. Fonte Viva, foi aqui lido no início, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Linha de Luz, Palavras de Vida Eterna. Uma porção de livros onde os espíritos comentam, normalmente o Emmanuel, né, a maior parte deles, o Emmanuel comenta os ensinamentos de Jesus. Então, demonstrando a comunicabilidade dos espíritos depois da morte, né? Nosso Chico demonstrou isso de forma bastante evidente. Milhares de espíritos se manifestaram pela psicografia do Chico, dirigindo-se a aflitos familiares, oferecendo-lhes conforto e coragem para enfrentarem as dores da separação, isentando de culpas que permaneceram encarnados. A gente sabe que algumas cartas de Chico, recebidas pelo Chico, né, foram inclusive capazes de inocentar, de absolver pessoas que eram acusadas de homicídio, né? Algumas dessas cartas foram acolhidas pelo judiciário e colocaram em liberdade aqueles companheiros que tinham sido acusados, porque a carta dizia que tinha sido um acidente, que não havia intenção. Esses episódios são fartamente divulgados, né? O livro Chico Xavier, inclusive, se não me falha a memória, tem essa passagem dessa carta que isenta o rapaz. Vários livros podem ser citados: Jovens no Além, Motoqueiros no Além, As Mães de Chico Xavier, e essa que está aí no cinema, E a Vida Continua. É a novela Viagem, que não foi recebida pelo Chico, mas que é também uma novela de fundo espírita, né? Foi uma novela que foi, na sua primeira versão, foi orientada pelo Herculano Pires. Então nós temos aí a demonstração da vida espiritual, é a contribuição da doutrina espírita para esse aspecto consolador, que ainda continua até hoje. Mesmo o Chico tendo desencarnado, ainda existem hoje médiuns que são capazes de trazer essas notícias do mundo espiritual. O Alaor Borges Júnior, que talvez alguns de vocês conheçam, de vez em quando ele visita já esteve na sede, não sei se veio aqui, acho que veio aqui também, né? Veio aqui no núcleo, né? Já esteve lá no Dona Meca. O Alaor Borges Júnior, ele é capaz de trazer estas mensagens de familiares desencarnados. Conheço algumas pessoas na nossa casa que receberam mensagens inequívocas de seus entes amados que já tinham desencarnado. Eu trouxe uma amiga de Barra Mansa que tinha perdido um filho assassinado, né? O filho era um magistrado, foi assassinado num sinal em Copacabana. O bandido bateu no vidro, quando ele abriu o vidro, ele fez um movimento para soltar o cinto, não estava entendendo o que o bandido estava falando, o bandido foi e disparou um tiro a queima-roupa na cabeça e ele morreu. Essa minha amiga ficou, nós trabalhávamos juntos, ela ficou num estado depressivo, e eu procurando atraí-la para o espiritismo, para que ela pudesse se consolar, o aspecto consolador da doutrina espírita. E um dia eu soube que o Alaor ia lá na casa de Eurípides, e eu a convidei: vamos lá, eu vou com você, vamos lá. Aí ela veio ela, o marido e a filha. Chegaram lá, como todas as pessoas que visitam o Alaor, passaram por uma breve entrevista, dizendo de quem elas queriam notícia, né? E dizendo quando é que a pessoa tinha desencarnado. A entrevista é assim, bem breve, não há detalhes. Só o nome da pessoa e quando é que a pessoa desencarnou. Elas deram lá, ela deu lá o nome do filho,
né, quando ele tinha desencarnado, já tinha uns 2 anos que ele tinha desencarnado, sentou-se na assistência, começou a palestra no salão, o Alaú ficou sozinho lá na frente, psicografando lá algumas mensagens. Naquele dia vieram 3 mensagens. A primeira das mensagens era a mensagem do filho dela, né? A mensagem do filho dela, mas com um linguajar, né, de uma pessoa culta como ele era, um juiz de direito, uma pessoa, portanto, que conseguia passar a mensagem de uma forma inequívoca, não apenas pelo linguajar, mas também pela maneira como se dirigia aos seus familiares, tratando a irmã por um apelido. Eu muito mal sabia o nome da irmã dele, aí deu o nome, deu o apelido da irmã, tratou de episódios familiares lá, que só eles podiam conhecer. A mensagem foi inequívoca. Hoje essa minha amiga é espírita, trabalhadora lá numa casa espírita de Barra Mansa, e a mensagem surtiu o efeito que o filho pretendia que surtisse, porque ele dizia que ela devia dedicar-se aos filhos de outras mães, né, que não tinham mães. E ela abraçou esse trabalho lá em Barra Mansa, e hoje ela, portanto, é uma divulgadora da doutrina espírita. Esse é o caráter consolador da doutrina espírita, né? O Chico, tal como o Paulo de Tarso, estou encerrando aí, só um minutinho, chato. O Chico, como o Paulo de Tarso, né? Ele poderia dizer, o Paulo lá na Epístola aos Gálatas, ele diz assim, ó, já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. O Chico, no final da sua vida material, ele poderia dizer da mesma forma, né? Era como se Jesus vivesse através dos ensinamentos, através da mediunidade do Chico, né? Chico poderia ter dito mesmo em relação ao espiritismo. E para nós encerrarmos, então, vamos lá? Não, para passar essa aí. Essa mesmo, é a mensagem final, é a mensagem da Maria Dolores, né? A gente pode ler juntos aí. É uma mensagem do Natal, mas é uma mensagem que fecha aqui com o nosso raciocínio. Diz lá, Senhor Jesus, vi o homem moderno em teu Natal, recordando o viajante a deter-se em caminho, junto da construção descomunal. Agradeço-te, Senhor, dizia ele, o rio de progresso em que me inundo de alegria esfuziante, as maravilhas que enviaste ao mundo pelos canais do cérebro triunfante. Agradeço a ciência de alto nível, cintilação do gênio a servir-me de rastros, que me conduz ao colo de outros astros no foguete de força quase incrível. Agradeço o avião, o carro, o asfalto, o mundo todo em casa a circuito instantâneo, o átomo cativo, as usinas de urânio, o soro, a anestesia, o antígeno, o cobalto, as máquinas de espécie diferente, desde o computador à enceradeira, que estendem reconforto à terra inteira, impulsionando os povos para a frente. Agradeço o autoestudo a que me elevas, para que me conheças sem alarme, a fim de imunizar-me contra os assaltos das trevas. Entretanto, Senhor, ao procurar-te em prece, que o sentimento forma e a palavra não diz, minha vida te busca e te deseja. Guarda e inspira minha alma, enfim, para que eu seja plenamente feliz. Nisso, o homem calou-se em pranto mudo, e entendi afinal que, embora a inteligência brilhe em tudo, e em quase tudo se engrandeça embora, eis que senti, Senhor, o coração da terra sofre, e chora entre a fome de paz e a carência de amor. Nisso o homem calou-se em pranto mudo e entendi afinal que, embora a inteligência brilhe em tudo, e em quase tudo se engrandeça embora, eis que senti, Senhor, o coração da terra sofre e chora entre a fome de paz e a carência de amor. Então, Maria Dolores, o nome da mensagem é Confidência de Natal, está no livro Diálogo dos Vivos. Então, enfatizando que a gente vive num mundo muito ligado às coisas materiais, muito ligado às conquistas da inteligência, mas que a gente não pode descartar as conquistas que o Espírito traz para cada um de nós. Que apesar de todas essas conquistas que a inteligência nos proporciona, é através da nossa afetividade, através do nosso sentimento, é que nós vamos fazer as verdadeiras conquistas, aquelas que a traça e a ferrugem não retiram de nós. O Senhor Jesus certamente está nos ajudando, porque sabemos que eles não nos abandonam, eles estão ao nosso lado, caminhando conosco, de modo que vamos ter fé
e superaremos todos os momentos difíceis da nossa vida. E que o nosso querido Allan Kardec, Polito Leon Denis Arrivaio, Chico Xavier e todos esses baluartes da doutrina espírita possam receber na noite de hoje o nosso sentimento de agradecimento por todos os exemplos, por todos os ensinamentos que eles nos trouxeram, pessoalmente, pelos seus exemplos, ou através dos ensinamentos que vieram por intermédio deles. Muita paz para todos.